Foda-se a live não ser do assunto, né? Porque o próximo tópico que eu quero falar é do OCG, cara. Saiu um novo breakdown da Road of the King, vocês viram? E agora, o Toon, que era o deck incrível, oh meu Deus, o Toon é um tier 0 absoluto. Olha o que aconteceu com o Toon. Não, calma aí, Alisson. Toon não, por favor. Não tem Toon. Esse é o bagulho. Olha só, se a gente der uma olhada de um breakdown da Road pro outro, se liga. Eu fiz o breakdown anterior da Road, né? E, cara, é bastante discrepante, né? É 22% de uso pro Toon, 13% pro Elf Notes. Quase metade do segundo o deck com o segundo maior uso é quase metade do Toon. Nesses universos aqui que eles compilam resultado. Lembrando que o OCG, como eu já disse um monte de vezes, é um monte de tribo aleatória jogando torneios de 50 pessoas, quando muito, 80 pessoas, entende? É um monte de torneio assim, aleatório. Não é o nosso ICS que tem um monte de nego fedendo e cortando garganta de bebê pra ganhar o torneio, tirando o máximo centavo de decks, do uso dos decks. Não é. É o OCG que tem um monte de tribo com relação ao uso. Todo mundo pode ter o deck que quiser. Enfim, então é um mundo diferente do nosso, tá? E mesmo assim, o Toon, desde o lançamento, ele é bem mais utilizado do que todos os outros. Esse foi o último breakdown, tem vídeo disso aqui no canal. Tanto que a galera do Toon tava tentando focar aqui, ó, no uso do Ryzo Toon. O Ryzo Toon era uma das vertentes de decks mais viáveis por ser muito bom na Mirror, né? A engine de Ryzo é muito interessante dentro da Mirror, mas teve também aquele deck de Tri-Brigade Toon, vocês viram? Porque o Tri-Brigade, eu acho que ele pune legal a jogada do Ryzo Toon, quando você vai segundo, por exemplo. E ele também te dá muito push. A engine Tri-Brigade é interessante dentro do Toon pré-último breakdown, né? Então tinha essas dinâmicas em volta desse deck, mas do nada, no último breakdown que eles fizeram, ó, lembrando que esse breakdown aqui, o último que a gente viu, era de 18 de julho a 2 de agosto. Esse último é de 8 a 17 de agosto, na rabeira do Mundial, né? E o que que aconteceu? Do nada, o Elf Notes se tornou o deck mais popular do OCG. Do nada. Aí sim, com 50% a mais de uso do que o segundo deck mais utilizado, que é o Toon. O que que aconteceu? Do dia pra noite, o Toon deixar de ser usado pela galera pro Elf Notes começar a reinar no formato, tá ligado? Isso aqui é um pouco assustador, cara, porque eu vi que o Elf Notes tava sendo mais usado do que os demais. Porém, eu não achei que era tanto. Tá? E isso foi o que aconteceu. Mas o Toon não Tigrão quando é o primeiro, mas Chuchuca quando é segundo. Não, porque ele usa muita hand trap, né? Ele usa muita hand trap. E isso faz com que ele tenha chances de jogar indo segundo. E a engine pura dele é ruim do segundo, concordo contigo. Mas com alguma engine de apoio, como ele não tem lock, ele dá pra tentar jogar. Mas realmente, ele é ruim do segundo com deck puro. É difícil ter push. O normal sumo Dark Rabbit colando, por exemplo, eu ganho um sumo extra. E os meus monstros não são uma vez por turno. E o Dark Rabbit não trigger efeito quando ele é normal sumo pra fazer um sumo extra. Então normal sumo Dark Rabbit, se você não nega o sumo dele, eu ganho normal sumo extra, o que tira um pouco da necessidade de eu precisar ter um push special sumo. Então normal sumo do Rabbit colando eu já tenho uma parada. Sem falar que o deck tem espaço pra muita hand trap e que eu consigo ter acesso a todas as cartas do meu deck muito tranquila. Então tipo, a engine dele não é a melhor coisa do segundo, mas tem coisas boas do segundo. O próprio gato, o Mimicat, ele poder tributar o monstro do oponente pra invocar um tom do deck é bom. Beleza que não é custo, mas no mínimo força alguma coisa. Força alguma coisa legal, mano, legal. O Evil Box, que dá de Crow, também é interessante, dependendo do deck que esteja jogando contra. Então isso aí... Ah, e sem falar que você desvia das cartas, né? Você dá normal sumo se você tem a Field Spell. O cara tem que matar a tua Field Spell. Se você tem a Field Spell, o teu boneco que vai ser interagido pelo oponente desvia por causa da Field Spell. Ah, mas aí o cara tem o Veidos, tudo bem, mas aí a gente tem o Bookmark. Você pode ativar o Toon Bookmark, se você puder começar com ele pra pegar o campo, e o Bookmark protege. O campo ser destruído por Veidos, Fallen the Virtus e tal. E o campo desvia dos Toons. Então tem bastante fatores que fazem com que o deck não seja horrível indo segundo. Coisa nenhuma. Além de ter muita hand trap, ele tem fatores na engine que te ajudam também a jogar em volta. A jogar em volta não, né? Te ajudam a tentar jogar indo segundo, por mais que não seja o melhor deck. Não é um branded indo segundo, sabe? Mas
Não é horrível não, cara. Ah, entendi. O Bookmark não protege do Vadus, né? Porque você dá na ativação. Tudo bem, mas aí você pode abrir espaço pro oponente não dar na ativação. O oponente pode deixar você ativar a carta, e aí você fala, efeito do campo. Aí ele dá o Vadus Enchain. Dá espaço, pelo menos espaço pra isso, né? Se o cara for burro e ele não for burro não, né? Se ele não souber disso, você pode comer o Vadus dele com o Bookmark. Mas enfim. Mas vamos lá, ó. O que aconteceu, cara, pra poder rolar uma parada parecida como essa? O que aconteceu com o Elf Notes pra ele poder ter dominado tanto assim um formato? Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Então acesse mypecards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas de compra e venda de card game do Brasil. Yu-Gi-Oh!, Magic, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MypeCards. Então, se você quiser vender suas cartas, cadastre suas cartas, crie sua pasta, faça o dinheiro extra com preço competitivo, mas se você for comprar suas cartas, use o meu cupom e ganhe desconto na plataforma. Então acesse mypecards.com.br e seja feliz. Links na descrição. Olha só, no formato anterior, esse aqui era o Toon mais popular, né? Um Rise ou Toon. E aí o Rise ou Toon é muito mais focado por causa da Mirror. Ele existe muito mais por causa da Mirror. Lembrando que o Toon usa esse monstro aqui, ó. O Dark Rebellion, tá? Ele usa o Dark Rebellion Rank 4, que é feito com 2 trevas. Aí você pode usar 2 Dark Rabbit pra fazer o Dark Rebellion. E ele vira o Ophion, o Evil Swarm Ophion, que ele diz que nível 5 ou maior não pode ser special invocado. Então, indo T0, fazendo o Ophion, jogando de Toon contra um Elf Notes, acabou a festa, porque nível 5 ou maior não podem ser invocados. E aí o Dark Rebellion passou a ser incorporado nessas listas de Toon também, tá? Que é uma parada muito forte para poder atacar o Elf Notes. Mas enfim, aqui, esse último Breakdown, ele já tinha Beyond Brave, né? Ele era o primeiro reporte depois do Beyond Brave ter sido lançado. E o Beyond Brave é a coleção que inseriu 2 cartas muito relevantes pro jogo. O Chief e a Spatial Tronade, né? Eu acho que é o nome da carta. E o Elf Notes, junto com o Rolad, é os decks que melhor conseguem usar o Chief no formato, tá? O Elf Notes aqui, além de ter o Chief, ele ganhou o Ars Magna. Lembra do Ars Magna? Aquele deck da Lord of Magic e tal? E essa engine, ela é meio agressiva. E adivinha o que ela faz? Ela tem monstros de main deck que interagem. E o fato de ter monstros de main deck que interagem, unido a um deck de Wombo Combo escroto, que é o Elf Notes, isso faz com que você tenha mais ferramentas para ir segundo também, com Ars Magna, tá? Porque as cartas de Ars Magna, principalmente o monstro, que pode banir monstro do oponente, porra, são bons, cara. São bons, inclusive, indo segundo. Então, o Elf Notes ganhou 2 coisas na última coleção de Beyond Brave, no OCG, tá? Ele ganhou o Ars Magna e ele ganhou o Chief. E o Chief tem tanto valor no Elf Notes assim, do que em outros decks, porque o Elf Notes não tem Normal Summon. Os Elf Notes vêm por Special da mão. E aí o Chief, ele come o teu Normal Summon. Tudo bem. Coisa que o Toon não pode fazer. Você é quase que obrigado a dar o Normal Summon do Toon Dark Rabbit, quase sempre. A não ser que você esteja conectando a engine do teu deck com alguma parada diferente, tipo o Ryzel direto, sabe? Que aqui a gente tem mais Ryzel do que eles lá no OCG, mas enfim. Mas isso aqui já é um ponto bem maneiro pro Elf Notes. Porém, na primeira semana isso não ficou tão escancarado. O que aconteceu na outra semana? Teve produto novo? Teve a Utility Selection. Lembra dessa coleção aqui? A gente leu as cartas dela aqui. Essa coleção, ela colocou no jogo Heat Train, do Gorge, do Dark Armored Dragon, do Mirror Force. Mas tem uma carta lá que é interessante. Tem uma carta que a gente não comentou ou não deu tanta ênfase. Eu até falei que ele era ruim, né? E aí, já marca o bingo aí, ó. Se o T disse que é ruim, vocês já sabem, né? Detalhe que a Utility Selection lançou a Rose Pamela também, né? Lançou a Rose Pamela aqui também. Mas teve uma carta que eu e vocês não deram tanta ênfase porque é uma carta esquisita. Que é essa carta aqui, velho. Vocês estão ligados nessa carta, mano? Essa carta é muito zoada. Muito zoada. Por quê?
ela tem 3 efeitos. Se ela é synchro invocada, você pode descartar uma carta como custo e bane 2 cartas do campo ou da mão do oponente. Isso indo segundo força algumas coisas. Além disso, se esse synchro invocado card é mandado pro cemitério durante o turno do oponente, você pode banir uma carta da mão do oponente, campo ou cemitério. Sabe o que isso significa? Que o Elf Notes, que é um deck tranquilo, né? O Elf Notes é um deck muito legal, divertido, né? Então, o Elf Notes, esse deck muito legal e divertido, ele tem algumas coisas interessantes, mano. Primeira coisa, ele faz Synchro 8. Fazer Synchro 8 faz com que ele faça um Synchro que deveria estar banido há bastante tempo. Esse Synchro nojento é o Ômega. O Ômega existe até hoje de maneira inexplicável. A Konami até limitou ele em algum momento, e ele tá em todos os formatos. Mas é uma carta passível de banimento. Por quê? Ele ripa uma carta da mão do oponente. Porra, T, mas caralho, tem tanta carta que faz isso, né? Pois é, só que o Elf Notes, ele tem uma outra carta que faz isso também. Ele já tem uma carta que faz isso, que é a Elf Notes Tínea. A Tínea, no turno do oponente, ela troca de zona com o boneco da zona do meio e ela ripa uma da mão do oponente. Eu ripo 2, porque eu faço o Ômega, porque o meu deck faz Synchro 8 tranquilo, e eu tenho a Tínea que ripa mais uma. E agora, opa, o Jurídico Marenses mandou mais 2-1 pra nós, né? Por que você não gosta de Elf Notes? Acha ele pior que Toon? O Elf Notes é um deck de Bumbo Combo, né? Nada de bom geralmente vem do Elf Notes. E sem falar que eu já tô meio saturado do Elf Notes no Genesis também. Mas enfim, obrigado, mano. E agora, qual que é o terceiro vértice desse triângulo de merda? Esse boneco ripa mais uma da mão do oponente. Então, na jogada normal de Elf Notes, você pode ripar uma com o Ômega, uma com a Tínea e uma com o Snow Ice Barrier. É um combo que eu ripo 3 da mão do oponente. Em todo jogo. Simplesmente. Isso aqui é muito zoado. Mas é óbvio que não é isso que faz um deck sair disso aqui, sem nenhuma banlist, pra isso aqui. Não é só isso que faz. Aí é que talvez a gente entre em imaginações de verdade, né? Porque o que pode acontecer aqui, cara, pra que o Elf Notes seja um deck que entrou no formato do Toon e tá sendo usado o dobro do Toon, que até então era o Tier 0. Aí é que entra o uso do Tiff. Sim, ele é uma carta impactante a esse ponto. Sabe por quê? O Toon é um deck que ele consegue fazer jogada com o main deck, tá? A gente consegue fazer jogada com o main deck de Toon. O Toon é outro deck lá do vídeo anterior que eu não comentei, que ele é um deck que não tem lock, mas ele faz interações com o main deck. Ele pega counter, ele pega trap, que é o briefcase, ele faz o Mimicat, que é a interação, e o Evil Box também é a interação. Então, pelo menos, você tem isso aí de interação com o Toon no main deck. Então, se você tomou um Charm Fua, você não precisa fazer summon do extra. Você pode fazer um plus fazer o Mimicat. Eu acho que tá bom. Fazer o Mimicat e fazer um Link, um Little Knight. Eu já ganhei 2 interações, eu vou ter Counter, Mimicat e Evil Box. Já tá bom. Dando 2 drop full, 2 drop full. Isso é ótimo, tá? Ótimo. O Mulcharm Pearl também dói. Porque aí você tem que fazer o normal summon do Toon. Se tiver usando o N5 Dara, talvez tenha que fazer. Você tem que acabar, dependendo de quem que você fez, com o Mago Negro também invoca do deck, né? Então tem que ficar ligado nisso aí. Mas se eu tomei o Pearl, eu posso tentar abusar melhor do meu Mago Negro, que invoca do deck. E aí eu faço meu Blue Eyes, fusão, eu tento lupar minhas cartas. Eu também consigo me virar. Mas, em todo caso, você não faz tudo o que você quer. Você tomando um Fua, eu consigo fazer mesa. E tudo isso com Mind Scan, né? Se possível. Tudo isso com Mind Scan olhando a mão do oponente. Eu consigo fazer jogada bem into Fua e eu consigo fazer jogada decente into Pearl. Com os dois. Qual que é a questão? O Elf Notes é uma engine, do jeito que tá, que tem volume. O Ars Magna te dá volume e o Power Patron também te dá volume. Eu tenho 3 engines diferentes que me dá volume de camada de jogada standalone. Todas elas me dão um nível de camada standalone, tá? Além disso, se eu consigo fazer Fua, Pearl ou Maxi em um formato que tem 2 Ash e não tem College, se os meus Mulcharm passam, tanto ou Fua, ou Pearl, ou Maxi, que são 7 cartas, e só tem 2 Ash e não tem um College, sabe o que acontece? Todo deck é obrigado a fazer uma mesa mais baixa, inclusive o Toon, que eu falei que consegue fazer mesa pra cima de qualquer um deles. Mas, se tiver isso diminuindo o teto do oponente com o Tiff torando, fudeu! Porque aí as 3 engines são standalone,
uma vira a outra, porque todas são da mesma lore do Medius, e se o cara faz uma mesa com teto baixo, porque ele tomou Charm ou Maxi, e eu entro torando com o Tiff, acabou o jogo. Um detalhezinho um pouco importante nessa questão do Tiff entrar torando a mesa do oponente é que, fazendo um teto mais baixo, ele entra tributando as cartas de main deck que o Ultum faz e que vira interação, como o Evil Box ou o Mimicat também, o Comicat no caso. O que você usa para tentar te ajudar a ser defesas extras que te incentivam a fazer uma mesa soft? É ter hand trap para trás. Então, se eu tenho algumas hand traps para trás, eu fico mais incentivado a fazer uma mesa mais soft jogando em volta dessas cartas de tempo como o Fua, o Purlia e até o Maxi, por exemplo. Até porque, lembrando, lá no OCG o College tá banido e o Ash Blossom tá a 2, então passa mais vezes essas cartas. Quando eu faço uma mesa mais soft e tenho essas hand traps pra trás, eu tenho uma maior segurança pra jogar soft pra cima de qualquer uma dessas cartas de tempo. E o Tiff entra comendo essa defesa que você faz, porque ele pode entrar tributando 2 do lado do campo do Tum, e ele nega a hand trap, e é aí que tá a parada. Unido a essas questões que eu já falei ou estou falando sobre o Elf Notes, melhora ainda mais a tua probabilidade de vitória indo segundo, né? Então, eu só queria deixar esse insertzinho pra relembrar isso. Continue. Dá pra quebrar a mesa do Tum, mesmo ele na tua mão, tá ligado? Então, isso provavelmente é o que consegue... Ah, sem falar que o deck consegue fazer Barone, porque existe Barone no OCG, faz Barone cedo, o Pentestag deixa você matar, coisa que... Existe no TCG o Pentestag, né? Mas a gente não usa. E eles usam o Pentestag, o que é esquisito, mas o Pentestag deixa você bater furando. Então... Tem essas paradas que eu acho que é o que permite... o MVP, né? Esse boneco aqui, inafetado também. Tudo isso ajuda com que, olhando o cenário em que eu vou segundo, porque indo primeiro, eu já falei que ele ripa 3 da mão. Enquanto tem 3 engines diferentes, standalone de Special Summon, que jogam independente. Então tem muito push. Consegue aguentar bastante hand trap. E se as cartas de tempo, que são os Mucharm, junto com o Maxi, em um formato com 2 Ashes sem College, colam, é difícil segurar, moleque. Aí o deck tem que mudar a abordagem de interação, sabe? É melhor interagir via Spell e Traps, por exemplo. Tem que ter vertente diferente de interação. Mas eu acho que é isso que fez com que o Tum caísse pro Elf Notes no formato. Você esqueceu de dizer que o Synchro 9 também recupera Hand Trap porque sim. Não esqueci não, eu não vi. O Synchro 9 recupera Hand Trap porque sim. Se o oponente Special Summon um monstro, você pode banir uma carta da sua mão, retorne uma carta de qualquer campo ou cemitério pra mão, inclusive podendo ser interação, né? Então, esse bicho é bem interessante, né? Ele pode entrar quebrando mesa, ele pode reciclar a carta e ele ripa uma da mão do oponente. Então, ele é muito versátil, indo do primeiro e indo do segundo. Muito versátil. Como que eu jogo ele pro cemitério no turno do oponente? Cara, você pode jogar ele com Quick Synchro ou com a Trap Elf Notes, né? Que o Elf Notes ainda tem isso, ele tem uma Trap Omni-Negate, que é a Rhapsódia. Então é meio que por aí, cara. Sem falar que ele tem Barone também, né? Como eu disse, o cara pode fazer Barone antes do quinto Summon. Ah, outra coisa importante. Obrigado pelas 10 joinhas aí, o Jaffen. Nesse cenário em que o Tiff entra, cara, o Tiff entra comendo mesa que o cara fez curta pra jogar em volta de Mucharm e ele ainda nega a hand trap do oponente. Puta merda, ele é muito sinistro, tá? Muito sinistro. Ele é impactante assim. E uma coisa que é interessante é o seguinte. O Tum vai chegar pra gente no TCG quase um mês depois que já chegar o Beyond Brave. Então, primeiro, eles tiveram o Tum rodando, ó, por muito tempo. Então aqui foi o primeiro breakdown com o Beyond Brave vigente. Aí o Tum dominou em detrimento ao Elf Notes. Já tava com o Tum rodando há bastante tempo, porque o Tum foi lançado no último dia de maio, eu acho. Então ele rodou junho inteiro e até o meio de julho. O Tum sem Beyond Brave, o Tum sozinho, né? Sem Beyond Brave. Lançou o Beyond Brave, aí teve esse breakdown. E agora, com o Beyond Brave rodando junto com a Utility Selection, o Elf Notes tomou o slot, muito por causa dessas cartas. No TCG, a gente não vai ter isso de cara. A gente vai receber primeiro o Beyond Brave, porque o Beyond Brave eu acho que ele é lançado ou no começo de novembro, ou no meio pro final de outubro, eu acho. Aí o Beyond Brave chega primeiro, aí chega o Tiff, aí chega o Ars Magna, aí o Elf Notes pode tentar brincar. Sem o Tum. Um mês depois, 12 de novembro, né, que chega o Tum. Aí sim, a gente vai ter o inverso, né?
No OCG, eles tiveram o Toon, rodou por 1 mês e meio, aí veio o Beyond Brave e começou a desbancar o Toon. Aqui não, a gente vai receber primeiro o Beyond Brave com o Ars Magna e com o Tiff, e aí é que a gente recebe, quase que 1 mês depois, as novas cartas de Toon. O que é que vai acontecer? Eu não sei se vai acontecer tudo isso por aqui, e é importante dizer que ter um Ash Blossom a menos e um College a menos pra passar mais Multi-Charm e ter um Maxi a mais ajuda, porque eu acho que é isso que faz o Elf Notes se manter do jeito que ele tá sendo usado aqui, tá? Eu acho que esse é o trunfo dele em relação ao Toon. Lembra que no TCG vai ter isso que eu falei, primeiro vem o Beyond Brave, depois vem o Toon, mas no TCG tem 3 Ash, tem o College ainda e tem o Crossout, que eles têm lá também, mas enfim. Então eu não sei se vai ser a mesma coisa. Eu acho que o Toon aqui vai ser mais forte do que lá, bem mais forte do que lá, porque os caras lá combam pouco, cara, é impressionante. Os caras combam pouco. Aqui os nego comba pra cacete. Então eu acho que aqui o Toon vai ser muito mais sinistro do que foi no ACG, tá? Muito mais sinistro, mas eu posso estar falando merda. O T olhou pra essa carta e pensou, deve ser ruim. É porque é uma carta de Ice Barrier, né? Eu não tava pensando em como o desgraçado de Elf Notes ia usar ela pra comer o cu dos outros, tá ligado? Eu acho que aqui vai ser ainda mais criminoso. Com certeza, cara. Aqui o Toon vai ser devastador em relação ao que foi lá, cara. Com certeza. As Magnas sai quando por aqui? Beyond Brave, que sai mais ou menos outubro, começo de eu acho que sai em outubro, né? Mas eu não tenho certeza. Card Cluster mostra quando vai lançar a box. Eu vou olhar rapidão só pra gente confirmar isso, tá? É legal, ó. Já tá mostrando tudo aqui, né? O Beyond Brave, ó, 8 de outubro. Então, é porque eu fico com medo, né? Deles lançarem em novembro, porque eu acho que eles lançaram em novembro ano passado. Mas agora é em outubro mesmo. Começo de outubro, tá? 8 de outubro. E o Beyond Brave aqui, ó, é onde vem o Tiff e o Ars Magna, ó. 8 de outubro. Lembra? Isso aqui também é importante, tá, gente? Isso que eu tô falando, isso pode impactar completamente na banlist, tá? Porque lembra que a banlist, muito provavelmente, vem um pouquinho depois do Mundial. Se a banlist não vier sexta-feira agora, uma semana antes do Mundial, eu acho que não vem. Porque se vier a banlist uma semana antes do Mundial, pode bagunçar um pouco a cabeça das pessoas. Beleza, eles não vão fazer a banlist valer pro Mundial, mas mesmo assim eu acho temerário. Então eu acho que eles não vão lançar a banlist sexta-feira agora. E se eles não fizerem sexta-feira agora, eles vão fazer na sexta seguinte ao Mundial. Então, a banlist eu vou chutar, ó, que ela vai ser lançada talvez na segunda depois do Mundial, ou seja, 31 de agosto, ou no dia 4 de setembro. Só que 4 de setembro é o lançamento do Magnificent Maestro. Magnificent Monstro, né? Que é, 3 de setembro, na verdade. Então, eu não sei, cara. Talvez eles lancem na segunda-feira depois do Magnificent Monstro, na verdade, tá? Então, eu vou fazer igual o Bota. Eu vou mudar o meu pensamento aqui, o título do vídeo. 7 de setembro. 7 de setembro é o dia que vai sair a banlist, tá? Porque é uma semana depois do Mundial e na segunda seguinte ao lançamento do Mamo. Aí eles vão lançar a banlist, que eu vou chutar que vai ser em 7 de setembro. Aí vai rodar o mês com a banlist e o Beyond Brave vem em 8 de outubro, um mês depois. 8 de outubro, um mês depois. Aí vem o Beyond Brave, vem o Ars Magna, que ajuda o Elf Notes, ajuda o deck de médios, e vem o Tiff. Então, decks de Tiff podem usar essa carta, decks não podem usar Tiff, você não pode tomar Tiff. Vai ter que se defender com Spell Trap. E separando mesa e tal, é um pouco desesperador. Aí um mês depois, mais ou menos, porque é no dia 12 de novembro que vem o Magnificent Maestro, é quando o Toon chega. Aí eu acho que aqui não vai ter o que rolou no OCG não, tá? Não vai ter chance pro Elf Notes, o Toon vai dominar o formato. Não vai ter o que rolou aí no OCG, eu acho. Mas é basicamente isso.